Acho que conseguimos despistar mais uma vez do Celestial Vorácios. Foi sim. Aí você fica aí calado que eu vou falar com o público do canal. Vocês têm curiosidade de saber quais são todos os membros das espécies dos alienígenas do Omnitrix. Então o Daniel já fez uma série de shorts sobre isso, então hoje vocês verão um compilado de todos esses shorts mostrando todos os membros das espécies dos alienígenas do Ben 10 clássico. Caso vocês gostem desse formato de vídeos, o Daniel vai trazer mais e você não vai falar nada. Não? Acho bom. Então bora assistir o vídeo. Bora. Acabou de falar. Quais foram todos os pironitas que apareceram na continuidade clássica? Fora o Chama do Ben 10 Prime, também tivemos o Chama da Gwen 10 não canônica, o Chama do Ben de Corrida contra o Tempo, o Chama do Ben 10.000 do clássico, a versão do Chama Evo criada pelo Alpha em Heróis Unidos, a transformação do Chama do personagem não canônico Tien 10, temos o humano híbrido Alan, pironita que foi usado para dar poderes para o Alan, pironita que apareceu na plateia do episódio Luta de Revanche, as mutações do Kevin como a sua primeira mutação do DNA pironita, sua mutação do Kevin 11 no clássico, o Kevin Supremo, o Kevin 11.000, filho do Kevin 11 que é o Devlin Levin, Psyphon quando ele foi mutado em pironita no episódio Fuga em Massa, a fusão defeituosa do Omnitrix que gerou o Aqua Chama, o morcego pironita criado pelo Dr. Animal e por fim os DNA aliens pironitas do jogo Ben 10 Alien Force. Quais foram todos os Vulp Mansas que apareceram na continuidade clássica? Na continuidade clássica nós podemos ver as transformações Vulp Mansas pelos portadores do Omnitrix como o Besta e o Besta Supremo do Ben Prime, o Besta do Ben de Corrida contra o Tempo, o Besta do Ben Sem Relógio, o Besta do Ben 10.000 do clássico. Também vimos Vulp Mansas como as Mega Bestas e as Bestas presentes na nulidade, bem como híbridos como o Kevin 11, o Kevin 11.000, o Kevin Supremo, o Devin Levin e híbridos não canônicos, que seriam os DNA aliens Vulp Mansas e um mutante de Vulp Mansas com um gato chamado Peraline, ambos dos jogos. Conhecia todos eles? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os Petrosapiens que apareceram na continuidade clássica? Seguindo essa série de shorts, os Petrosapiens da continuidade clássica foram as transformações do Diamante e Diamante cromatizado do Ben Prime, o Diamante do Ben 10.000 do clássico, o Diamante do Ben de Corrida contra o Tempo, os Diamantes usados pelas duas Gwen 10, tanto a canônica quanto a não canônica, o Diamante Irado do Ben Irado, o Diamante cromatizado usado pelo Albedo em Força Alienígena. Agora, como membros da espécie sem ser transformações Petrosapiens, tivemos o Tetrax do universo do Ben 23 e todos os Petrosapiens que apareceram em Petrópia, no episódio O Segredo do Cromático, e em flashbacks ali, né, do Segredo do Omnitrix. Na lista dos híbridos temos o Kevin 11, o Devin Levin, a fusão desequilibrada do Omnitrix, que é o Diamante Cinzento, o Kevin Supremo, inimigo do jogo chamado Crystal Claus, e é um híbrido Petrosapien com urso. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os Kineceleranos que apareceram na continuidade clássica? Continuando nessa série, os Kineceleranos que apareceram foram o XLR8 do Ben Prime, o XLR8 do Ben 10.000, o XLR8 da Gwen 10, o Apressado do Ben 23. Agora, os que não são transformações incluem o Doador Genético da Helen, que é um prisioneiro Kinecelerano, os Kineceleranos de Omniverse, que respectivamente se chamam K8E, MLE, N8, DE, PT, DJ e T8M. Já os híbridos incluem a Helen Wills, o Kevin 11, o Devlin Levin, o Kevin 11.000 e o Kevin Supremo. Como não canônicos, apenas o XLR8 do Team 10. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os Galvanianos que apareceram na continuidade clássica? Nós temos o Massa Cinzenta do Ben Prime, o Massa Cinzenta do Ben de Corrida contra o Tempo, o Cabeça de Sapo do Ben 23, o Azimuth do universo do Ben 23, o Albedo antes de ser transformado, também a sua forma evoluída de Albedo Supremo. Temos a Zenith, o Bluk do futuro de Omniverse, o Driba, o advogado Chesmuth, a Lully, o pai do Azimuth e alguns que foram meio que figurantes, né, como os soldados galvanianos, os galvanianos figurantes de Galvan Prime que apareceram em WAF e Omniverse, a Ferg, o Major Galvaniano, o Jin, a Duff, o White. Como híbridos estão presentes o Devlin Levin, o Kevin 11 e a mutação desequilibrada do Omnitrix, o Diamante Cinzento. Sabia dessa? Deixa o like e comenta.
comenta. Quais foram todos os tetramandos que apareceram na continuidade clássica? Essa foi uma das espécies que mais teve membros aparecendo na série. Começando a lista com o 4 braços do Ben Prime, o 4 braços do Ben 10.000 do clássico, a transformação tetramando Evo do Alpha, a 4 braços da Gwen 10 não canônica, o manual do Ben 23, a Tine das Forças Galácticas, os vilões Gorvan e Collar, a realeza com a princesa Luma e o seu pai Gar Vento Vermelho, e alguns figurantes como o prisioneiro tetramando de Incarcicon, o sacerdote tetramando, o gladiador chamado Pavard, e todos os figurantes que apareceram em Coros, e o doador genético do Mene. Nos híbridos temos o próprio Mene, a fusão defeituosa do Omnitrix chamada de Insectobraços, a segunda mutação do Kevin usando o DNA tetramando, o Kevin 11, o Devlin Levin, o Kevin 11.000, o Kevin Supremo, a fusão perfeita feita pelo Biomnitrix, que é o 4 Normossauro, e os não canônicos como o 4 braços usado pelo Team 10 nas HQs e usado pelo Benjamin Franklin no Mad. Quais foram todos os leptopterranos que apareceram na continuidade clássica? Começando pelas transformações, apareceram o Insectoide do Ben Prime e o Mosquitão do Ben 23. Os membros comuns que apareceram foram os prisioneiros leptopterranos em Incarcicon e também o Buzz, que é um leptopterrano que apareceu na Cidade de Baixo, em Ben 10 Omniverse. Nos híbridos temos a fusão defeituosa do Omnitrix chamado de Insectobraços, o Kevin 11, o Devlin Levin, o Kevin 11.000 e os mutantes gerados em episódios com o Doutor Animal, como os vermes e os caranguejos leptopterranos, O Vomax, que foi temporariamente mutado em um leptopterrano, e o mutante leptopterrano com Splixion, lá no episódio de estreia do Idem. Nos não canônicos, há apenas o Snakefly, um mutante de leptopterrano com cobra do jogo Ben 10 Protector of Earth. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os Piscis Volan que apareceram na continuidade clássica? Começando aqui, nós temos a transformação em aquático do Ben Prime, o magistrado Pike, que aparece em Supremacia Alienígena, o magistrado Patelidei, o magistrado Patelidei do futuro do universo, o prisioneiro Piscis Volan, o ator Piscis Volan, que aparece no episódio do Dobro ou Nada, e os soldados Piscis Volan, que aparece no episódio Fundo. Por fim, temos os híbridos, que incluem o Kevin 11, o Devlin Levin, o Kevin Supremo, e a fusão defeituosa do Omnitrix chamada de Aquachama. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os mecamorfos galvânicos que apareceram na continuidade clássica? Primeiramente temos o Ultra T do Ben Prime, o Bolha Técnica do Ben 23, o Bezel, os guardas mecamorfos que apareceram respectivamente protegendo a Torre do Azimuth e o Museu de Galvan. Tivemos também o Chip, o trabalhador de manutenção mecamorfo que apareceu em Incarcicon, um espectador mecamorfo que apareceu no episódio Luta de Revanche, os mecamorfos galvânicos figurantes que aparecem nas outras séries, em especial em Omniverse, o Malware, que é um mecamorfo mutante, e híbridos que incluem o Kevin 11, o Devlin Levin, a Fistina, que foi temporariamente transformada em mecamorfa, Kevin 11.000 e a fusão funcional do Biomnitrix, o Ultra Diabrete. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os Ectonurids que apareceram na continuidade clássica? Temos de início os clássicos fantasmático do Ben Prime, e o nosso querido Zisker também tem um fantasmático do Ben Malvado, a Ziz Isa e a Ziz Oise, os Ectonurids que apareceram em Anor Transil, em Cidade Fantasma e na Mansão Collins. Nos híbridos temos os de sempre, Kevin 11, Devlin Levin e o Kevin Supremo. E de bônus tem a forma Ectonurid sem nome do dispositivo chamado Omega Doom, que apareceu no mangá coreano de Ben 10. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os pelarotas arborianos que apareceram na continuidade clássica? Dentre os pelarotas arborianos que vimos na continuidade clássica estão inclusos o Bala de Canhão e o Bala de Canhão Supremo do Ben Prime, o Bala de Canhão do Ben Sem Relógio, o Rolador do Ben 23 e a Bala de Canhão da Gwen 10. Nos híbridos tivemos apenas a mutação do Kevin nos flashbacks do Universo e o Kevin Supremo. O principal motivo de não ter tido nenhum pelarota arboriano de nascença ou então poucos é devido ao fato da espécie deles ter sido quase extinta pelo Grande. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os Floraunas que apareceram na continuidade clássica de Ben 10? Foram mostrados o Cipó Selvagem do Ben Prime, o Cipó Selvagem do Albedo, a Cipó Selvagem da Gwen 10. Aí também temos, fora as transformações alienígenas, temos o Pax, também as Floraunas tribais de Zenon do filme O Segredo do Omnitrix. Já dos híbridos, tivemos apenas os Floraunas DNA do jogo Ben 10 Alien Force, na versão de Nintendo DS, e a mutação do Kevin nos flashbacks de Omniverse. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os Spheroids que apareceram na continuidade clássica? Os Spheroids são a espécie do Cuspidor. E do que tivemos na continuidade clássica em si, foram apenas Cuspidor do Ben 10.000 do clássico e o
cuspidor do Ken 10 do futuro do clássico, mas nós também sabemos que o Ben Prime possui o cuspidor desbloqueado no seu Omnitrix, mesmo que ele nunca tenha de fato usado, e sabemos que existem piratas esferoides, pois um pop-up do filme do Segredo do Omnitrix revela que a Miax foi enviada para Encarcicon por vender maldosamente tecnologia de camuflagem inventada pelo Azimuth para piratas esferoides. Sabia dessa? Deixa o like e comenta. Quais foram todos os Nosedianianos que apareceram na quantidade clássica? Falando agora dos Nosedianianos que vimos na quantidade clássica, nós tivemos as aparições do Chocante do Ben Prime, Chocante do Ben 10.000 do clássico, Chocante do Ken 10 do futuro do clássico, o Chocante do Ben Malvado, os Nosedianianos de Sparkville do episódio Pega Turista e os Nosedianianos da Cidade de Baixo que apareceram nos episódios Um Choque do Passado e o Monstro do Max de Ben Omniverse. E dessa vez não tivemos nenhum híbrido, pela primeira vez, né? Sabia dessa? Deixa o like, comenta e assista os outros vídeos que eu fiz dessa série de todos os ares da espécie que apareceram na quantidade clássica. Quais foram todos os Polarmans ardios que apareceram na quantidade clássica? Falando sobre os Polarmans ardios, a espécie do Iguana Ártica, que vimos na continuidade clássica foram respectivamente o Iguana Ártica do Ben Prime, o Lagarto Gelado do Ben 23, o Iguana Ártica do Ben 10.000 do clássico, o Iguana Ártica e Iguana Ártica Supremo do Albedo e por fim, nos híbridos tivemos apenas a mutação do Kevin nos flashbacks de Omniverse. Quais foram todos os Gormandos que apareceram na quantidade clássica? Falando agora dos glutões, os que vimos na quantidade clássica foram o glutão tanto turvo quanto puro do Ben Prime, o glutão puro do Ben Irado, o Homem Vômito puro do Ben 23, o Sargento Mestre Cuca, que é um Gormando puro, e o Sargento Ferro Fundido, que é um Gormando turvo. O Gormando turvo Ator, no episódio Dobrou Nada, o Soldado Saco Pardo, que é um Gormando turvo, todos os outros Gormandos turvos e puros que vimos ao longo do episódio Problema de Estômago, e a Rainha Voratia Humbletum, que é uma espécie única de Gormando. Nos híbridos nós tivemos o Kevin Supremo, o Hulk, quando ele foi temporariamente mutado em Gormando pelo Omnitrix, o Glutãozão, que é a fusão do gigante com o glutão do Ben 10.000, e a mutação do Kevin dos flashbacks de Omniverse. E por fim temos a transformação em Gormando do personagem não canônico Team 10. Quais foram todos os Tepicurfans que apareceram na quantidade clássica? Os Tepicurfans apresentados foram respectivamente o Sneriô do Ben Prime, o Sneriô do Ben 10.000 do clássico, o Sneriô do Ben Zarro também, a Múmia do clássico, os inimigos Tepicurfans do jogo Ben 10 Protector of Earth, o Cthulhu e todos os Tepicurfans figurantes em Anor Transition que apareceram no universo. E sobre os híbridos temos o clone da Encantriz criado pelo espelho do castelo dos Sker e a mutação do Kevin nos flashbacks de Omniverse. Quais foram todos os Transilianos que apareceram na quantidade clássica? Os Transilianos que tivemos presentes na série foram o Frankenstrike do Ben Prime, o Frankenstrike do Ben Zarro, o Trovoada do Ben 23, o Dr. Victor, a Victoria e todos os Transilianos de Anor Transition que vimos em Omniverse. E por fim, com híbridos tivemos o clone do Rubble, criado pelo espelho do castelo dos Sker, o Kevin Supremo e a mutação do Kevin dos flashbacks de Omniverse. Quais foram todos os Splixions que apareceram na continuidade clássica? Chegando perto agora de finalizar os áreas do clássico, listando todos os Splixions, tivemos o Idem do Ben Prime, o Idem do Ken 10 no futuro alternativo do clássico, um Splixion fêmea sem nome conhecido que apareceu no episódio Clyde 5 e um Splixion encanador chamado Plain Stroth, que apareceu nos quadrinhos Down in the Dumps e Parallel Paradox. Na lista de híbridos tivemos apenas os mutantes híbridos de Leptopterrano e Splixion criados pelo Dr. Animal e a mutação do Kevin dos flashbacks de Omniverse. Quais foram todos os Opticoides que apareceram na continuidade clássica? Finalmente, no penúltimo alien da série clássica, os Opticoides que vimos na continuidade clássica foram apenas o Mega-Olhos do Ben Prime, o Mega-Olhos do Ben 23 e uma Opticoide fêmea figurante que apareceu no episódio O Fim de uma Era, bem no fundo ali. E na lista de híbridos não tivemos basicamente nada de novo. Temos apenas, obviamente, a mutação do Kevin dos flashbacks de Omniverse que apareceu no episódio Arma 11 parte 2. Quais foram todos os Tocustors que apareceram na continuidade clássica? Enfim, no último alien do clássico, os Tocustors que vimos ao longo das séries da continuidade clássica foram o Gigante do Ben Prime, o Gigante do Ben Irado, o Gigante do Ben 10.000 do clássico, o Gigante do Mal, que era o Azimuth mutado em um Tocusta pelo Omnitrix no filme Destruição Alienígena, e os Tocustors mutantes criados pelo exército incursiano que vimos durante o arco da Guerra dos Sapos. Nos híbridos temos o Glutãozão, que é a fusão do Gigante e do Glutão do Biominitrix, a mutação do Kevin nos flashbacks de Omniverse e o Kevin Supremo. Por fim, não canônicos, tivemos a transformação do Albedo em Gigante do jogo Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction. Sabia dessa? Deixa o like, comenta aí se você quer a continuação dessa série aqui nos shorts, só que agora com os aliens de força alienígena.